Olá, neste vídeo falaremos sobre o aspecto radiológico das lesões hepáticas focais. Falaremos de lesões hepáticas benignas, que são o cisto, o hemangioma hepático, a hiperplasia nodular focal, o adenoma hepático, e lesões malignas, como o hepatocarcinoma, o colangiocarcinoma e a metástase hepática. Começaremos com o cisto hepático. Na imagem do canto superior à esquerda, podemos ver uma imagem hipodensa de limites bem definidos. Se medirmos a sua densidade média, teremos uma densidade de 13 unidades Hounsfield, bastante próxima da água, que é característica do cisto. Após injeção de contraste nas fases arterial e portal, não observamos qualquer tipo de realce na lesão, que é o aspecto característico do cisto, uma lesão hipodensa sem realce. Na ultrassonografia, o cisto se apresentará como uma lesão anecoica, caso seja utilizado o contraste com microbolhas do ultrassom. Essa lesão não apresentará nenhum tipo de realce. Da mesma maneira, na ressonância magnética, nós teremos uma lesão sem nenhum realce, porque o cisto não possui vascularização no seu interior. Já nas sequências ponderadas em T1, o cisto se apresenta com uma lesão com hipossinal e na sequência ponderada em T2 com hipersinal. O hemangioma hepático também se apresenta como uma lesão hipodensa, como podemos observar na fase pré-contraste. É uma lesão que tem um realce bastante típico do tipo centrípeto, ou seja, da periferia da lesão para o centro da lesão à medida que as fases são realizadas. Na fase arterial, nós podemos observar já pequenas áreas de realce periférico que na fase portal aumentam em direção ao centro da lesão, ou seja, em direção centrípeta, e na fase de equilíbrio aumentam mais ainda, preenchendo praticamente toda a lesão. Se nós realizarmos uma aquisição com 5 ou 10 minutos, provavelmente esta lesão estará preenchida por contraste completamente. A próxima lesão é a hiperplasia nodular focal. É uma lesão levemente hipodensa, com uma densidade bastante semelhante à do parênquima hepático, porque ela é composta por hepatócitos. Podemos observar que essa lesão possui um realce predominantemente arterial, como podemos ver aqui. Já na fase portal, ela se torna homogênea em relação ao parênquima adjacente e na fase de equilíbrio, ela permanece homogênea em relação ao parênquima adjacente. Observe que no centro da lesão existe uma área hipodensa que apresenta um realce tardio. Normalmente, a hiperplasia nodular focal ela possui uma área de cicatriz fibrosa central, que é essa área hipodensa e que possui um realce mais tardio. Na ressonância magnética, o aspecto de realce permanece o mesmo, com uma lesão com um sinal semelhante ao do parênquima hepático adjacente, que tem um realce predominantemente arterial, que se torna homogêneo em relação ao parênquima adjacente e com realce da cicatriz central nas fases mais tardias. Também na ressonância magnética podemos observar o aspecto da cicatriz nas fases ponderadas em T2. Podemos observar nessa lesão que a cicatriz tem um hipersinal em T2, da mesma maneira que nesse outro caso a cicatriz tem um hipersinal em T2. Esse é um achado bastante característico da hiperplasia nodular focal. A última lesão hepática benigna que analisaremos é o adenoma hepático. Também é uma lesão com densidade semelhante à do parênquima hepático adjacente, pois é composta por hepatócitos também, assim como a hiperplasia nodular focal. De maneira semelhante à hiperplasia nodular focal, também é uma lesão que tem um realce predominantemente arterial e que se torna homogênea em relação ao parênquima adjacente nas fases subsequentes. Nesta imagem de ressonância, nós podemos ver que a lesão também possui um sinal semelhante ao do parênquima normal adjacente, porque é uma lesão composta por hepatócitos. Como vocês viram nas imagens anteriores, tanto a hiperplasia nodular focal quanto o adenoma hepático podem se apresentar de maneira bastante parecida. Nesses casos, procuramos características adicionais que irão nos nortear em direção a um diagnóstico ou de hiperplasia nodular focal ou de adenoma hepático. Como vimos, a cicatriz central é uma característica bastante específica da hiperplasia nodular focal. Já o adenoma hepático possui como achados bastante específicos o sangramento e a deposição gordurosa. Neste caso, podemos ver um nódulo hepático com áreas de hipossinal em T2
e que na sequência ponderada em T1 sem contraste possui hipersinal. Esse é o aspecto típico da hemorragia. Portanto, estamos diante de um caso de adenoma que sofreu sangramento. O outro achado bastante específico do adenoma hepático é a deposição gordurosa intracelular, que pode ser identificada nas sequências de desvio químico ou chemical shift. Aqui, na imagem da esquerda, a gente tem a sequência em fase e do lado direito a gente tem fora de fase. Aqui nós temos a soma dos vetores da gordura e da água e nessa imagem nós temos a subtração dos vetores da gordura e da água. Podemos observar que tem um decaimento de sinal em lesões nodulares hepáticas, caracterizando deposição gordurosa na sequência fora de fase. Entretanto, em alguns casos, aqueles nódulos hipervasculares hepáticos podem não demonstrar características específicas que direcionarão o diagnóstico ou para a hiperplasia nodular focal ou para o adenoma hepático, de maneira que torna-se imprescindível a complementação com a ressonância magnética com contraste hepato-específico. Esse contraste tem a propriedade de ser excretado pela via biliar, de maneira que, além das fases arterial, portal e equilíbrio, nós teremos uma fase chamada hepatobiliar que acontecerá com 20 minutos. A hiperplasia nodular focal se apresenta tipicamente na fase hepatobiliar com excreção do contraste, exceto na sua cicatriz central, como podemos observar neste caso. Mais um caso de hiperplasia nodular focal, observamos uma lesão grande no lobo caudado, com um sinal semelhante ao do parênquima hepático adjacente, porque a lesão possui hepatócitos. Essa lesão, na fase pré-contraste, possui um sinal semelhante ao do parênquima hepático adjacente. Essa lesão demonstra um realce arterial bastante intenso, que permanece na fase portal e de equilíbrio, e na fase hepatobiliar a gente pode observar a excreção do contraste nessa lesão, caracterizando uma hiperplasia nodular focal. Vale destacar que na sequência ponderada em T2 nós não identificamos aquela cicatriz central hiperintensa. Neste caso de adenoma hepático, nós observamos uma lesão com um sinal semelhante ao do parênquima adjacente, levemente hipointenso na fase pré-contraste, com um tênue realce arterial que pode ser melhor identificado na subtração arterial menos a fase pré-contraste, e que na fase hepatobiliar não apresenta excreção de contraste. Esse é o aspecto típico do adenoma hepático. Num outro caso de adenoma hepático, nós podemos observar a lesão na fase pré-contraste com um realce arterial que se torna homogêneo na fase portal e de equilíbrio e que na fase hepatobiliar não apresenta a excreção do contraste, caracterizando um adenoma hepático. Agora analisaremos o tumor hepático primário mais comum, o hepatocarcinoma. Ele se apresenta tipicamente no fígado cirrótico. Como podemos observar neste caso, nós temos um fígado com hipertrofia do lobo esquerdo, com contornos irregulares e fissuras alargadas, que são achados típicos de hepatopatia crônica. Nesse fígado cirrótico, podemos observar um nódulo com realce arterial que permanece com contraste na fase portal e que na fase de equilíbrio nós observamos que se torna hipodensa em relação ao parênquima hepático adjacente, caracterizando dessa maneira aquilo que é chamado de washout ou clareamento, que é o padrão típico de realce do hepatocarcinoma. Podemos confirmar esse achado medindo-se a densidade da lesão nas diferentes fases. Na fase pré-contraste, colocamos um ROI em cima da lesão e observamos que ela possui uma densidade de 48 unidades Hounsfield. Na fase arterial, também colocamos um ROI e observamos que ela sobe para 90 unidades Hounsfield, caracterizando um realce arterial. Na fase portal, ela permanece com um realce semelhante e na fase de equilíbrio nós temos uma discreta perda do realce, caracterizando o clareamento ou washout. Agora analisaremos o segundo tumor primário mais comum do fígado, que é o colangiocarcinoma. O colangiocarcinoma se apresenta normalmente como lesões hipodensas, de contornos lobulados e que levam à dilatação das vias biliares mais periféricas. Neste caso, observamos uma lesão hipodensa no centro do fígado, que possui contornos lobulados, algum realce periférico
na fase arterial e que na fase portal continua realçando, progredindo nas fases de equilíbrio, inclusive no equilíbrio mais tardio. Portanto, o colangiocarcinoma não possui clareamento como observamos no hepatocarcinoma. O padrão de realce do colangiocarcinoma pode ser interpretado também como um realce centrípeto. Entretanto, o padrão de realce do colangiocarcinoma difere substancialmente daquele do hemangioma. No colangiocarcinoma, nós observamos um realce periférico contínuo. Toda a periferia da lesão está realçada e progressivamente o centro da lesão vai realçando, porque é um centro mais fibroso. No hemangioma, nós observamos áreas nodulares periféricas de realce progressivamente realçando em direção ao centro da lesão. Então, no colangiocarcinoma nós temos um realce contínuo na periferia, enquanto que no hemangioma nós temos realce nodular na periferia com progressão central. Além disso, o colangiocarcinoma possui algumas características que nos auxiliarão no seu diagnóstico, como dilatação das vias biliares mais periféricas e retração da cápsula hepática. Podemos observar esse padrão progressivo de realce medindo a densidade da lesão. Na fase pré-contraste, nós temos 40 unidades Hounsfield de densidade média, na fase arterial 49, na portal 60, no primeiro equilíbrio que foi feito 75 e no segundo equilíbrio que foi feito logo em seguida 76 unidades Hounsfield, de maneira que nós temos um realce progressivo e não observamos o clareamento ou o washout que observamos no hepatocarcinoma. Agora veremos alguns exemplos de metástases hepáticas. O fígado é o sítio mais comum de metástase hematogênica. É 18 a 40 vezes mais comum ter uma metástase no fígado do que uma lesão primária hepática. As metástases mais comuns são de tumores coloretais, de mama, pulmão, estômago e pâncreas. A apresentação radiológica da metástase hepática é variada. Podemos ter lesões únicas ou múltiplas, lesões hipovascularizadas ou hipervascularizadas, podemos ter também lesões sólidas, císticas ou sólido-císticas e também podemos observar lesões com sangramentos, deposição de gordura ou mesmo calcificações. Neste exemplo de cima observamos uma metástase única de um pancreatoblastoma e no caso de baixo observamos metástases múltiplas de um adenocarcinoma de estômago. Já nestes exemplos, observamos metástases hipervasculares de carcinoma de células renais, como podemos observar neste caso, e embaixo observamos metástases de adenocarcinoma de sigmoide, que são hipovascularizadas. Chegamos ao final da nossa aula de lesões hepáticas focais. Espero que tenha sido proveitosa e quaisquer dúvidas podem enviar nos comentários deste vídeo ou por e-mail. Muito obrigado!